Queria falar sobre missões. Eu sei que no domingo passado o nosso irmão Bruno fez uma excelente exposição a partir de Atos capítulo 1, verso 8 e tal. Queria pensar um pouquinho que missões é um projeto de vida, meus queridos, guiado por Deus. Às vezes nós pensamos em missões como um projeto de vida de uma pessoa que foi especialmente vocacionada para algo além da sua cultura, para evangelizar para além do limite da sua cultura. Missões é isso também. Há pessoas que são chamadas para ir para a Ásia, para a África, para culturas aborígenes e coisas assim. Mas talvez nós devamos também pensar em missões enquanto projeto de vida que emana do próprio propósito de Deus para o homem, e em contraposição ao projeto que o homem tem para si mesmo. Ou seja, eu posso ter os meus sonhos e querer conquistá-los à minha maneira, ou posso ouvir o que Deus sonha para mim e perseguir esse sonho orientado por Ele. É uma questão de foco, não é? Todos, meus queridos, sonham na vida em ter estabilidade, crescimento, ter êxito ou sucesso e reconhecimento. Todos querem ter um nome reconhecido. Podem tentar conquistá-lo a parte de Deus e dos propósitos de Deus pelos próprios meios, ou podem, pela fé, caminhar com Deus atendendo a sua chamada. Há duas opções. Você pode egoisticamente sonhar o que quer para ti e também, pelos teus próprios meios, tentar conquistar os teus sonhos, ou aprender a sonhar os sonhos de Deus e, orientado por Ele, atender a sua chamada. Existe um projeto que está centralizado em si mesmo, e existe um outro projeto que está focado no que Deus quer realizar através da sua vida. São duas aproximações totalmente diferentes. No primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, nos capítulos 11 e 12, nós temos algo sobre esses dois projetos de vida. No capítulo 11, nós temos a célebre história da Torre de Babel. Eu diria que temos o projeto Babel. E no capítulo 12, nós temos a chamada de Abraão, que eu chamaria de projeto peregrino. São dois projetos com focos totalmente diferentes. O primeiro foca-se em estabelecer-se num lugar e conquistar tudo que eu puder conquistar, e o segundo em peregrinar pela fé. São dois projetos totalmente distintos. Um propõe um estilo de vida construída pelo homem à parte de Deus, e o outro propõe um estilo de vida nômade, não é? Embora também objetive encontrar uma cidade mais construída por Deus. É muito interessante isso. Vejamos ao detalhe esses projetos. Gênesis capítulo 11, começando pelo projeto Babel. E nessa reflexão, não estou ser nada original, tenho que confessar, fui emprestar do missiólogo Ralph Winter esses pensamentos e procurei atualizar na minha reflexão. Olha só o projeto Torre de Babel, como é que ele é caracterizado. Capítulo 11 de Gênesis, para quem não está habituado, é o primeiro livro que aparece na sua Bíblia. Capítulo 11, verso 1 diz que ora em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Muito bem, agora vocês vão ver como é que se caracteriza esse projeto de vida. No versículo 4, eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu diria que esse projeto de vida, ele está centrado no próprio homem. É um projeto de vida egoísta.
É um projeto de vida que também não tem nada a ver com o plano e o propósito de Deus, está em total oposição, porque se você ler Gênesis 1, 28 e Gênesis 9, 1, um logo depois da criação e outro logo depois de Deus ter salvo Noé e a sua família do dilúvio, a ideia é espalhar e encher a terra, se multiplicar e encher a terra, não é? Espalhar é encher a terra. E eles queriam ficar lá, concentrados. Então, eles já começam com um projeto totalmente oposto àquilo que era a proposta de Deus: multiplicai-vos e enchei a terra. Eles queriam realmente ficar ali focados, concentrados, e eles queriam chegar a construir algo tão alto que chegasse ao céu. E estavam procurando tornar então seu nome célebre, não é? Então olha só, projeto deles: vinde, edifiquemos. E vem a expressão para nós. É sempre um projeto egoísta. Eu quero fazer para mim, nós vamos fazer para nós. Deus não entra na equação, os outros são os outros. É uma preocupação muito egocentrada, não é? Edifiquemos para nós uma torre cujo topo chegue até aos céus, é chegar lá, mas a parte de Deus. Tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados. Não há nada de errado em você ter sonhos, mas se os seus sonhos deixam Deus de lado, esse é um problema. Nós vemos que a sociedade moderna, ela é uma sociedade pós-cristã, é uma sociedade agnóstica. Em muitos sentidos, Deus existe, mas nós não queremos nada com Ele, não queremos ter um relacionamento pessoal com Ele, como se isso fosse possível na cabeça deles. É isso. Ou Deus simplesmente não existe para mim, então eu tenho que construir o meu próprio projeto de vida e eu tenho que realmente fazer minha vida. É uma vida alienada de Deus, ou está indiferente a Deus, ou está em rebelião aberta contra Deus. A maioria da nossa sociedade está vivendo esse estilo de vida que quer estabilidade, crescimento, mas tudo de si para si mesmo. E às vezes até nós cristãos estamos caindo nesse modo de operar e pensar sobre a nossa própria vida. Nós queremos de nós para nós mesmos. Deus, quando muito, é um apêndice na minha vida, quando eu tenho que estar 2 horas por semana na igreja. Olha, esse é um projeto realmente totalmente à parte de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus olhou para aquela situação, versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. A ambição do homem é descomedida, e Deus conseguiu ver isso viu isso com toda a nitidez. Vinde, ele diz, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Ou seja, o projeto não foi concluído. O projeto fracassou, porque era um projeto à parte de Deus. Agora, o que é missões? Missões está ligado ao capítulo 12. No meio de todo esse contexto, e é interessante que o autor de Gênesis, o editor, colocou esses 2 capítulos um ao lado do outro, porque mostra em oposição 2 projetos diferentes. Capítulo 12, muito conhecido, da chamada de Abraão. Capítulo 12, verso 1 diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bênção! Mas esse é um projeto de Deus. Não está focado no homem, no seu egoísmo, mas está focado no propósito de Deus. Não é para eu ter tudo para mim, o objetivo é ser bênção.
Ele disse no capítulo 12, verso 3 no final: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o projeto de vida que Deus propõe para Abraão é que ele fosse bênção e que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Aquele coro que nós cantamos é um dos primeiros, que é de todas as tribos, povos e raças, línguas e nações. Está aqui contemplado todas as etnias, todas as famílias da terra serão abençoadas se o Abraão atendesse a chamada, e ele atendeu. Mas a chamada era desafiadora. Enquanto os homens queriam estar numa planície, construir uma torre, uma cidade, Abraão teve que peregrinar nômade. Ele teve que sair. Em vez de ficar, sai da tua terra, um lugar onde você se sente estável, seguro, tenhas todas as referências da tua parentela, onde você se sente seguro e protegido, e vai para a terra que te mostrarei. Ao invés de fixar-se numa grande cidade, construir um grande empreendimento e tornar o seu nome famoso como queriam os de Babel, Deus disse: pega lá tuas coisinhas, põe-te a caminho, meu filho. E sabe, Abraão partiu. E isso fez toda a diferença, não só na história da vida de Abraão, mas na história de toda a humanidade. O projeto de Deus não é centrado em mim, de mim para mim mesmo. E sabe, é abrir mão da zona de conforto. Muitas vezes nós queremos apenas ampliar a nossa zona de conforto, e nós queremos elevar o nosso estatuto social e chegar até termos um grande patrimônio, termos um grande empreendimento com o nosso nome, não é? Então, mas sabe que Abraão vai na direção totalmente oposta, orientado por Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Foi um estilo de vida nômade e peregrino. Não significava que Abraão não se dirigia para algum lugar. Você vai ver lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Será que Abraão vai ficar por toda a eternidade nômade? Olha só, Hebreus capítulo 11. É muito curioso, lá no Novo Testamento, quando fala dos heróis da fé, e ele cita Abraão. Olha só, Hebreus capítulo 11, verso 8 em diante, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Ele não sabia, mas para ele era suficiente que aquele que o chamou sabia, não é? Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E é curioso que escreve o versículo 10: porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que cidade será essa? Se você ler Apocalipse 21, você vai ver que a nova Jerusalém que desce do céu é a cidade para a qual se dirigia Abraão. Era aquilo que ele vislumbrava pela fé. Meus queridos, enquanto nós tentamos construir o nosso próprio projeto, a nossa própria Babel, Deus tem um projeto maravilhoso que desce do seu próprio coração, que Ele projetou para nós, para desfrutarmos em plenitude. Mas eu posso desenvolver toda a minha vida baseado no meu egoísmo, na minha ambição, e fazer tudo de mim para mim mesmo, colocando Deus de parte. Não foi isso que Abraão fez. Bastava Deus chamar e dizer: eu vou ser contigo e vou te abençoar, e ele colocou-se a caminho. Eu digo uma coisa, meus queridos: missões tem a ver com dois projetos de vida, e missões não tem a ver só com indivíduos. Dou graças a Deus por Paulo e Sininha terem compreendido a sua chamada. Dou graças a Deus porque Deus tem despertado vocações, mas também tem a ver conosco como igreja e comunidade. Qual é o nosso foco? O que nós queremos ter como igreja? Queremos uma mega igreja? Queremos ser a igreja da moda? Queremos movimentar muito dinheiro? Para quê? Meus queridos, o investimento prioritário tem que ser no foco que o Senhor nos der.
Nós devemos nos esforçar ao máximo para que mais famílias da terra sejam abençoadas com a bênção de Abraão. Sabe o que nos desafiou a ter o projeto PIB em missão com o baião no coração? É aquelas famílias que ficam em aldeias longínquas, que recentemente o Paulo visitou com a Adegril, que é a instituição que é parceira ali, para essas famílias receberem a bênção de Abraão. Talvez esquecidas por muitas pessoas, até por familiares, está ali a pessoa por quem Jesus morreu na cruz, e eles precisam receber a bênção de Abraão. Isso se tornou também para nós algo que nos toca, algo que mexe conosco. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: fazer CCA tem custos, meus queridos, tem custos. Deslocar-se até esses lugares tem custos. Pessoas se privam da sua agenda para ir até, tem custos. Não se faz missões sem investimento, mas acima de tudo não se faz missões sem visão e sem obediência, sem o claro sentido de chamada. Deus nos tem chamado para sairmos da nossa zona de conforto e irmos de encontro ao plano e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Não é para construir algo de nós para nós, mas para espalhar a sua glória e espelhar a sua glória onde quer que nós formos. Abraão peregrinou pela terra da promessa como estrangeiro, mas as pessoas sabiam que aqui ele era um homem de Deus. Isaac peregrinou o seu filho, mas as pessoas reconheciam que este homem que cavou poços era uma bênção, e Deus o abençoava. Jacó e os patriarcas do mesmo modo. E sabe, o descendente de Abraão, em que é cumprida esta promessa de ser bênção para todas as famílias da terra, foi o Senhor Jesus Cristo. Esta é a semente, o descendente de Abraão, que nos abençoa a todos nós, de todas as nações, porque Jesus Cristo veio para abençoar. Paulo lembrou-se de uma coisa que Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. E porque Ele deu a sua vida, Ele se tornou bênção para todas as famílias da terra. Jesus é o missionário por excelência, pois Ele deixou a sua glória e encarnou o homem, e se adaptou a uma cultura maculada pelo pecado, para morrer na cruz por cada um de nós e se tornar assim o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meus queridos, mas ainda há muitas pessoas que não sabem isso. Há muitas pessoas que ainda não tiveram o contato com o poder do Evangelho, que é poder para a salvação daquele que crê. Você sabe, você conhece, você tem acesso a revelação. Muitos ainda não têm. E o que nós estamos a fazer? Construindo o nosso próprio império pessoal, preocupado com a nossa torre de Babel, que vai dar em nada. Agora, vamos atender a chamada do Senhor. A chamada do Senhor é a grande comissão: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, é indo fazer discípulos. Então, meus queridos, eu creio que até o modelo de igreja que nós adotamos e o projeto de igreja que desenvolvemos está ligado a uma visão. Ou é a visão de Babel, ou é a visão da chamada de Abraão. Eu quero dizer uma coisa, e não preciso nem afirmar, eu acho que os irmãos já perceberam que a visão que nós como igreja temos adotado não é a de Babel. Portanto, se você tem na sua agenda um projeto para essa igreja que está ligado aos valores de Babel, essa não é igreja para si. Mas se tem no seu coração que nós devemos ser bênção para todas as famílias da terra, que nós devemos ser bênção com a bênção de Abraão, então apanhe esta visão, saia da sua zona de conforto e diz: Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero que a minha vida também seja cooperante desse grande projeto de ser bênção a todas as famílias da terra.
Na medida em que nós ofertamos para missões, nós estamos abençoando crianças e adultos em Baião, nós estamos abençoando as 168 crianças no PEP da Beira, nós estamos abençoando o Casal Pratas, que trabalha com crianças internadas na oncologia pediátrica do Hospital Geral de Maputo, nós estamos apoiando a formação que o Jorge Pratas dá a jovens evangelistas em Moçambique, nós estamos apoiando a impressão de material teológico e de ensino para a população moçambicana. Sabe o que é isso? Isto é procurar ser bênção para todas as famílias da terra. Portanto, essa igreja não pode diminuir o seu investimento missionário, essa igreja não pode se demitir da sua chamada de ser bênção para o maior número de pessoas possível. Meus queridos, qual é o foco da sua vida? Eu quero terminar citando uma coisa que eu li há muito tempo atrás, quando Davi Livingstone, um grande missionário que evangelizou tribos em África e penetrou o interior da África, quando ele faleceu, então ele foi para a Inglaterra, seu corpo foi levado e houve um funeral que atraiu multidões que aclamavam aquele homem que viveu para servir o povo africano. Aclamavam, estavam todos a celebrar a vida daquele missionário que falecera, mas que deixou um exemplo e uma marca na Inglaterra e por toda a África. E havia um rapazinho a chorar na sarjeta. Era uma pessoa totalmente dominada pelo vício. Mas por que você está chorando? Toda a gente está celebrando o grande missionário. E aquele homem disse assim: eu fui colega de trabalho do Davi Livingstone. Olha só o contributo que ele deu, e olha a minha vida. 2 projetos de vida totalmente diferentes. Eu espero que nós façamos a boa escolha. A boa escolha é a chamada que Deus tem para você, para ti, e tu dizes assim: Senhor, eu não sei para onde, eu não sei como, mas se é a tua vontade, eu vou. Não tem um melhor lugar para se estar neste mundo do que no centro da vontade de Deus. Se Ele te chamou, é lá, é indo, é fazendo, e é isto que Ele tem para a nossa igreja. Não pode ser diferente, irmãos. Nós devemos realmente entender qual é o meu projeto de vida. O meu projeto de vida é Babel, ou o meu projeto de vida é: sou peregrino de Jesus neste mundo e quero ser bênção aonde eu estiver. Nós vamos nos colocar de pé e cantar isso, a realização do sonho de Abraão: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Vou pedir para a Tarsila dirigir-nos nesse cântico antes de nos despedirmos.